falar um pouquinho da nossa atividade anterior, né, antes de iniciar essa. Eu vi que alguns de vocês tiveram dificuldades lá com o imperativo categórico do Kant. Não se preocupem, todo mundo tem dificuldade com o imperativo categórico do Kant, porque ele é muito difícil de ser colocado, mas vamos tirar umas dúvidas sobre ele então, né? A ideia principal é que a minha ação possa se tornar cópia, possa se tornar modelo universal. Ou seja, a minha ação tem que ser como todos devem agir. Então, o Kant está misturando ali as ideias de dever e de liberdade, beleza? Ele vai dizer o que é liberdade? A liberdade é raciocinar por si próprio, assumir essa responsabilidade pelo seu raciocínio. A partir desse raciocínio livre, eu tenho que chegar ao quê? Ao dever. Parece um pouco contraditório, né? Mas é isso que ele está dizendo. A partir do meu raciocínio livre, eu vou encontrar a forma como eu devo agir, como toda a sociedade deve agir. Não é à toa que, por exemplo, Nietzsche e o próprio Hegel vão considerar problemática essa situação. E a gente vai partir dela para ver vários problemas que surgiram lá para o século da nossa aula, né? Pegando mais o contexto histórico e social da passagem do século XIX para o século XX, é importante a gente pensar por que eu estou aqui falando de história, né? Porque a gente vai ver como os pensamentos se modificam, né? As passagens de períodos da filosofia, elas não são compactadas. Acontecem coisas para que esse pensamento necessite ser modificado, beleza? Lá no que o Kant estava dizendo, o Kant é tipo o arauto da modernidade, né? Ele dá o maior resultado do que a gente considera modernidade em geral. Quando ele faz isso, ele vai colocar a razão lá em cima, né? A razão, uma técnica, um dever agir, uma moral única, universal para todo mundo, né? Esses são os pontos principais. Inclusive a minha liberdade está abaixo disso, né? Então a minha liberdade não é assim tão legal, beleza? Aí esse pensamento que estava em voga, né? A ideia de que o progresso vai acontecer. Lembra do Hegel? Não, a história ela está sempre em progresso. Então tudo há de melhorar com os aparatos técnicos, né? Então a racionalidade, a técnica e o desenvolvimento industrial também, né, o desenvolvimento das tecnologias, o ser humano achava que tudo ia melhorar, né? A gente tinha tido também a Revolução Francesa no século XVIII e isso faz com que, poxa, parece que está tendo uma liberdade maior para o ser humano, parece que a igualdade vai chegar, né? A razão e a técnica vão facilitar a nossa vida. De repente, quebra de expectativas, porque, como o professor de vocês colocou lá, né? Tem o surgimento da bomba atômica, eu tenho o Holocausto nazista, né? A morte de judeus em campos de concentração. E esses fenômenos, não é porque tem uma maldade inerente naquelas figuras. Não, o problema é que nesse razão em cima aqui, técnica logo embaixo, né, e a ideia de progresso, eu acabo chegando naquelas ideias lá. Sabe por quê? Porque eu tenho uma moral única universal. Os alemães acreditavam que apenas o povo dele é que estava certo. Então eu tenho o direito de destruir os outros povos, porque eles são imorais, eles são menos racionais, ou seja, são menos seres humanos. Essa ideia de ser humano aqui que começou lá no Kant, que parecia muito bonitinha, ela exclui, ela tortura, ela pode assassinar. E é isso que estava acontecendo, né? No caso das bombas atômicas também, né? Onde é que a bomba atômica é utilizada? Hiroshima, Nagasaki, né? Povos orientais. Então, a ideia da modernidade, do raciocínio, ela é muito ocidental, colocada ali, e esse raciocínio, ele vai acabar levando ao contrário do que ele deveria levar, né? Ao que eles consideraram, talvez, que ele fosse levar. Levou a muita destruição e exclusão. Por isso que toda a filosofia contemporânea,
o Sartre mesmo, a partir do Sartre, a fenomenologia do Merleau-Ponty também, elas vão ter que se modificar, né? O Foucault também vai ser importante para isso. Elas vão ter que repensar o indivíduo na ideia de, epa, o que deu errado lá atrás e o que a gente tem que refazer, tá? Ó a mãozinha da minha mão ali, da minha filha ali. Ó. Ela tá fazendo aula descabelada e eu tô descabelada dando aula. Bom, voltando aqui, gente. O Sartre, a Simone de Beauvoir, agora minha gata. O Sartre, a Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, vários autores, eles vão ter que repensar, assim, o que deu errado, né? A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela vai repensar na ideia de mulher, né? O Sartre também na ideia de ser humano. Eles vão dizer, será que eu posso dizer que há um ser humano só, uma racionalidade, uma moral? Não. Eu vou ter que ver como é que elas são construídas na história. Por isso o existencialismo. A existência precede a essência. Ou seja, não tem um ser humano essencial lá, perfeito e puro. Não. A partir do momento que eu nasço, que eu vou tendo experiências com a minha sociedade, é que eu vou me formar. E isso acontece com todos os seres humanos. Isso acontece com todos os seres humanos, em várias culturas diferentes, não só no Ocidente, né? Por isso, existencialismo. Por isso, fenomenologia também, vai tratar do fenômeno, que é isso aqui que a gente consegue ter segurança, né? Um mínimo de segurança, pelo menos. Não vou pensar no universal lá distante de mim, distante de todos que eu conheço, né? Porque ele não vai me levar a nada. Ele vai me levar a uma expectativa que não vai ser atingida, beleza? Se torna importante. Lembra que a liberdade lá no Kant levava ao dever, ao como se deve agir, a partir do imperativo categórico, como se a minha liberdade pudesse levar a uma forma única de todos agirem? Para o Sartre, não. Nós estamos condenados à liberdade, sim, ela nos traz responsabilidade, sim, mas pelos nossos próprios atos. Não há esse parâmetro seguro que está planando lá em cima, onde eu vou chegar na minha ação. Então, a liberdade para ele é uma condenação do ser humano para que ele seja responsável pelos próprios atos. Então, como o professor de vocês falou, eu uso esse exemplo também, né? Se você deixou de fazer tal questão, é sua responsabilidade. Se você dormiu determinada aula, é sua responsabilidade. Se você não fez determinada coisa, é sua responsabilidade. E se você fez, se você passou a noite também estudando, é sua responsabilidade estar cansado de manhã. Então, qualquer ato que você vai tomar, você tem que colocar assim, não, é sua decisão, né? Beleza? Porque nós somos conectados e ultrapassados por vários acontecimentos na nossa vida. E eles fazem parte de quem a gente é, né? Eu posso dizer, ah, não, mas eu só tomei essa atitude porque aconteceu isso. Ué, mas aconteceu um fato e você escolheu a forma de agir. Existiam várias formas de agir sobre aquele fato e você escolheu uma, ok? Então, liberdade é condenação e responsabilidade. Isso eu acho esse tema muito importante para a gente pensar em várias questões que estão na atualidade, porque hoje em dia ainda a gente tem um pensamento moderno, né? De que o progresso vai nos levar a melhor, a tecnologia também. E aí, como é que a gente está pensando esse ser humano? Pois, isso é bem complexo, tá? É isso, pessoal. Estudem, façam com calma. Qualquer coisa, mandem mensagem pra mim. E beijos. Tchau. E tchauzinho. Tchau, tô beijando uma bexiga.